Tô de novo aqui. Bom, hoje é dia 27, então quer dizer que já foi o Natal, 27 de dezembro de 2020. Cara, esse lindíssimo ano, esse ano maravilhoso, esse ano incrível. Esse ano aconchegante, né? Não. Mas pra você que não conhece, tem uma série que se chama Black Mirror. E ela basicamente é uma série que se passa no futuro. Só que esse é a grande sacada. É um futuro não muito distante. E esse futuro por si só tem elementos dos quais existem na vida atual, no mundo atual. Por isso que dá medo, por isso que te deixa angustiado cada episódio. E é por isso que as pessoas gostaram da série. Ela bombou. Enfim, a série acabou. Só que, bom, eles falaram que vão lançar outra série. Mas, enfim, o rolê da série não importa. Assim, um episódio dela em específico, do qual eu vou contar. E tem um nome muito interessante que se chama Natal. Olha só, Natal. O episódio de Black Mirror que fala sobre o Natal não é um episódio muito esperançoso. Na realidade é bem triste em todos os pontos. Não tem nenhum ponto que salva muito. Eu não tenho nenhum ponto, na real. Mas fala sobre Natal e Black Mirror. Então são coisas quais eu achei relevantes falar aqui no meu diário. Falando sobre o meu Natal, o Natal da vida real. É engraçado, né? Cada ano que passa o Natal tá com menos gente. As pessoas que eu via antes, que eu fazia questão de ter, não estão mais comigo, em grande parte. Eu digo dos familiares por si só. Amigos, essas coisas somem, né? Eu acho curioso o Natal. É uma época, é uma data que a gente come pra caralho e que a gente reencontra pessoas que a gente nunca nem pensou em falar no ano inteiro. E eu pergunto sempre pra mim, todo ano, por quê? Porra, era só falar comigo, era só trocar uma ideia. Por que as pessoas, elas não falam com você o ano inteiro, mas elas trocam ideia no Natal, sabe? E você pode parar pra pensar, não, cara, mas é pra criar um laço, pra reconstruir a amizade por si só. Não, é só pra te desejar um Feliz Natal. Só. Aliás, o que eles menos fazem é elaborar conversa no Natal. Porra, recebi 35 mensagens no Natal. A pessoa vai lá e manda uma mensagem automática no Natal. Eu falo, mano, tem alguma coisa muito errada. Daí você fala, porra, Feliz Natal, como é que você tá? Você tá bem, cara? E a pessoa fala, tô. Eu fico muito puto. Mas beleza, vamos lá ao episódio de Natal do Black Mirror, que é o que importa. Basicamente o que o episódio faz é traçar um paralelo entre o bloqueio nas redes sociais atuais e um bloqueio na vida real. Como esse bloqueio na vida real? É o que eu vou explicar agora. Basicamente existe uma tecnologia que é implantada. É um chip gráfico que é colocado na sua têmpora e que faz... Eles não deixam isso explicado, mas provavelmente deve fazer algum link com o seu olho, de alguma maneira abstrata, mas que não faz muita importância no final das contas. É o chip que pega as imagens que o seu olho capta. E é isso. Só que colocado de outra maneira. Basicamente o que esse chip faz é te dar algumas características, algumas habilidades que você tem no seu celular, na sua vida real. Sim, sério, na real time, isso é muito bizarro. Por exemplo, você pode bloquear algumas pessoas da sua vida de maneira concreta e dá um pouco de medo, porque é um bloqueio muito diferente do que é colocado hoje em dia. Você pode literalmente deixar a pessoa com um borrão branco, cinzentado, mas ela pode te ferir, mas você não pode ver ela. Ela pode te tocar, só. E basicamente, isso te dá outras possibilidades. Você pode mutar a pessoa e continuar vendo ela. É angustiante o episódio por si só e dá muito medo. E nesse episódio, logo de início, a gente percebe que essa tecnologia é utilizada de algumas outras maneiras por pessoas que, como eu posso dizer, não é muito legal. E uma dessas maneiras que eles utilizam, essa tecnologia nova que todo habitante da região tem, é de um cara que utiliza esse tipo de tecnologia de maneira ilegal. Nessa tecnologia você pode fazer um link, pode liberar o acesso, entre aspas, para uma outra pessoa ver em tempo real o que você também tá vendo. E esse cara é como se fosse um coach de namoro, e mais precisamente de flerte, de como chegar em garotas. E ele vai te dando dicas num ponto eletrônico, dando dicas pra você sobre como chegar nas garotas e como falar com elas. E ele tem um passo a passo exatamente, todo com características de pessoas. Não, essa menina é de um jeito, essa menina é de outro jeito, e por aí vai. Só por aí já é extremamente bizarro e tem uma invasão de privacidade grandiosa, não só para aquele que tá te mostrando aquilo, mas também por aquela pessoa que tá sendo observada por um monte de gente. E por que um monte de gente? Porque ele faz um streaming do que ele tá vendo e as pessoas comentam isso. Mano, é muito bizarro. Assim, quebra leis atuais de maneiras, assim, exorbitantes. Mas o que eles querem dizer? Ou pelo menos o que eu entendi do episódio nesse começo. Logo no início, esse garoto que contratou os serviços do coach, ele ele vai numa festa, ele se arruma. Tudo isso foi passado antes pra ele, enquanto ele se arrumava. Ele vai lá e encontra uma garota no meio da festa. Uma garota meio antissocial. E o coach fala, não, agora essa mina é desse jeito, essa mina tem um perfil mais assim, ela é uma suicide girl e por aí vai, e blá blá blá. Essa garota mata ele envenenado. E na realidade ela tinha problemas de esquizofrenia
Ela escutava vozes. E ela viu ele falando com o cara enquanto ela não tava, perguntando o que fazer, ou perguntando que não queria mais fazer aquilo. E ela achou que ele também tinha esquizofrenia. E o coach que tava fazendo a stream e o trabalho dele ajudando o garoto a conquistar a garota, pega todos os dados e vaza do local. Mais precisamente da casa dele. Bom, isso é uma grande metáfora por si só. Pelo menos foi o que eu entendi do episódio. A gente acaba tendo no começo essa metáfora, não só a introdução do que é essa tecnologia, mas sim também de uma outra coisa. De que pessoas não são tão fáceis de se ler assim, né? Que a carcaça, a carapaça das pessoas, concepção física, não retrata mental. Pode dar uma dica, alguma coisa mais fácil de se entender depois, mas no começo, de antemão, não. As pessoas são caixinhas de surpresa de fato, né? As pessoas são umas caixas muito duras de serem entendidas, compreendidas de fato. E se a gente parar pra pensar em alguns pontos, a metáfora faz com que a gente entenda isso da maneira mais cruel possível e da maneira mais bruta possível. Ele foi morto por aquilo que ele cativou. E a garota tá ali pra mostrar as concepções tóxicas que as pessoas cometem uma com as outras. E quando eu digo isso, eu digo eu e você também. Você não é muito especial, nem eu. Você é muito tóxico com as pessoas. E eu também sou muito tóxico com as pessoas. E basicamente a vida é aprender a lidar com isso. Mas ser isento ou nulo da culpa, você é leigo se você achar isso. Não seja assim. Tô dividindo o episódio em partes, então na segunda parte é mostrado pra gente qual era a profissão do coach antes de ser coach. E a gente percebe que ele trabalhava numa espécie de secretária pessoal feita com Mano, eu vou tentar ser o mais normal possível falando disso, mas um extrato do chip implantado na nossa cabeça dentro de um objeto, num recipiente tecnológico, onde em vez de ter um computador fazendo as opções de uma secretária pessoal, ligando alarme, fechando e abrindo cortina, era uma extensão do seu corpo mental, com as suas características, com a sua mente, mas não com o seu corpo físico, exatamente uma cópia de você. Daí a gente entra no outro ponto, que é: o que sou eu? O que me define? O meu corpo? A minha mente? Os dois juntos? Quer dizer que então os dois separados não são a mesma coisa? Porque se nesse recipiente que tinha uma versão de mim, só que sem meu corpo, somente a minha mente, então não sou eu. Descartes fala sobre isso. Filósofo muito interessante que você deveria ler sobre. Discurso ao Método, um livro incrível que ele fez, que na realidade tem até em audiolivro no YouTube. Então se você quiser ler, ou pelo menos ouvir, vá. Eu recomendo super. Ele faz um paralelo entre o eu, como a sociedade evoluiu até então, como o método evoluiu a humanidade. Enfim, o livro é muito bom, tem que ser lido. Se a gente parar pra pensar e pegar a frase dele que é: se eu penso, logo existo, a secretária eletrônica pessoal também existia, porque ela pensava, porque ela era uma extensão de mim. Só que o coach não achava isso, não achava que era alguém, porque não tinha corpo físico. E se não tem corpo físico, não é um ser humano. Isso é uma discussão muito longa, mas extremamente importante. Com o avanço da tecnologia, cada vez mais isso é criado. Tecnologias que separam o corpo físico da alma, que separam o corpo físico do corpo mental. E não nesse nível de atuação que o episódio mostrou pra gente, mas em níveis mais baixos, talvez mostrando algumas concepções de inteligência artificial extremamente elaborada e por aí vai. Isso dá muito medo, porque se um dia a gente puder fazer isso, você faria? Eu não sei. Eu definitivamente entraria num dilema muito grande. É complicado a gente parar pra pensar que a gente tá pensando em coisas que ainda não aconteceram, mas que são tão próximas, que dão um medo tão grande, que é difícil não parar pra pensar. Na terceira parte do episódio, por si só, e a gente se depara com uma outra colocação, uma outra metáfora do episódio, dessa vez um pouco mais longa. Resumindo a história de maneira rápida, existe um casal, e esse casal briga após a mulher estar grávida e querer abortar, e o marido definitivamente não querer aquilo, e ela some. Ela vaza da casa, mas antes disso, bloqueia o marido pra sempre. Adendo, ele não pode chegar perto dela porque ela tá com mandato de distanciamento, porque ela denunciou ele por estar perseguindo ela. Ele, na silhueta, de longe, percebe que ela tá grávida e ela não abortou. Só que ele não pode falar com ela porque ela bloqueou ele. Então ele vê apenas uma silhueta cinza, não consegue ouvir, e ela também não consegue escutar o que ele fala. E a criança nasce. Só que filhos, quando alguém te bloqueia, também são bloqueados, e você não pode ver os filhos. Ou seja, ele não sabe se é menino ou menina até ela completar 4, 5 anos. E daí ele descobre que realmente era uma menina.
Mas ele continua não vendo o rosto e não podendo chegar perto. Até o momento que ele percebe que ele conseguiu ver ela pela primeira vez, depois de anos. Só que na realidade é porque ela tava morta. E quando ela morre num acidente de avião, ele percebe que a foto dela aparece no desastre na televisão, no jornal. E ele consegue ver ela, porque quando você morre, você é desbloqueado. Com isso quer dizer também que a filha dele também tá desbloqueada. E quando ele chega perto da filha, ele percebe que na realidade ela não tinha nenhum traço parecido com ele, e sim descendência japonesa. E percebe que na realidade um amigo dele era japonês, um amigo do casal era japonês. Ou seja, ele tava esperando há anos pra ver a filha, que na realidade nem era dele. E quando ele percebe que a filha não era dele, ele discute com o avô dela e mata ele com uma bola, um globo de neve que você balança e tem neve, bem famoso no Natal. Mata ele com uma pancada na têmpora e some, sai correndo e depois é preso. A gente descobre então que ele tá no meio de uma simulação criada pelo coach, que tem por intermédio da tecnologia que aparentemente ele criou, mas não era ele que criou por si só. Isso não é muito bem claro no episódio, se é uma empresa dele, se ele criou a empresa ou se ele trabalhava nessa empresa, por aí vai. Ele, por intermédio dessa tecnologia, ele tem que fazer com que esse cara confesse que ele cometeu o crime, para que ele seja preso. Isso dentro da prisão, onde ele tá tentando fazer isso para que eles liberem da dívida judicial que ele tem por ter sido coach daquele garoto que morreu. O episódio acaba, o cara que matou o avô confessa e ele é bloqueado. Sim, o coach é bloqueado por todo mundo, de maneira judicial. O Estado bloqueia ele pra todos. Então nesse terceiro ato a gente percebe dois grandes pontos. Primeiro, o Estado perguntou pra mim se eu queria ver aquela pessoa, ou pelo menos alguma coisa aconteceu de fato pra que tivesse ciente que eu nunca mais ia ver aquela pessoa. Segundo ponto, o quanto a privação de ver alguém durante tantos anos pode acabar com a vida de um ser humano. Claro que nada justifica ele ter matado o avô da menina que na realidade nem era a filha dele, mas até que ponto a pessoa pode bloquear você da vida real e bloquear ainda mais a filha que era aparentemente sua? E o quanto que deve ser doloroso para um pai ou para uma mãe não ver o filho? O quanto deve ser doloroso você não poder nem ver a foto do seu ex-namorado que terminou de maneira extremamente abrupta, que ele também estava bloqueado, porque o bloqueio também bloqueia fotos, e como é bem dito no episódio, você não pode nem ter dor de cotovelo. Até que ponto isso consegue fazer com que uma tragédia dessa não aconteça, sabe? Até que ponto o bloqueio e o uso da tecnologia para dominação global e para com que pessoas tenham acesso à sua vida de maneira integral pode ocasionar problemas, sabe? Até que ponto isso pode acontecer? Até que ponto as redes sociais conseguem fazer isso com a gente? Até que ponto os stories? Até que ponto girar a máquina para que a gente tenha mais seguidores e consiga mais trabalhos, dependendo da profissão que você seguiu? Isso dá medo demais, isso é muito problemático. Medo é instaurado porque é muito próximo do real. Mas basicamente você deve estar se perguntando, mas tá bom, você falou do Natal e do episódio, mas o que isso tem a ver com o Natal desse ano? Bom, é daí que esse vídeo nasceu. Cada vez mais os natais, como eu disse no começo do vídeo, estão com menos pessoas e com menos empatia, amor e carinho, como aparentemente deveria ser o Natal. Compaixão e empatia pelas pessoas. Os natais estão cada vez mais problemáticos. Cada vez mais pessoas estão bloqueadas na nossa vida, sabe? Cada vez mais a gente não consegue ler as pessoas e elas também não conseguem ler a gente. E a gente percebe uma nítida problemática com o ser humano e a tecnologia. Adorno escreveu sobre isso lá na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, sobre a dialética do esclarecimento. Também recomendo a leitura. E eu não vou falar muito sobre isso agora porque eu pretendo fazer um outro diário sobre isso. Mas basicamente o uso da técnica e da tecnologia tá cada vez mais fazendo com que o ser humano não consiga prosseguir. Fazendo cada vez mais com que o ser humano não consiga prosseguir a parte humana da coisa, somente a parte tecnológica. Culpa não conserta com tecnologia, né? Culpa não tem remédio. Diário do dia 27 do 12 de 2020, às 6 horas, se encerra. Bom, a caixa de comentários aqui embaixo tá livre para você poder comentar o que você bem quiser, o que você entendeu ou o que você não entendeu do vídeo por si só. Comenta mesmo, mano, a opinião que você tem sobre o vídeo, sobre o que você entendeu dele, eu realmente vou querer muito saber. É isso, fiquem bem, não fumem, bebam água e obedeçam sua mãe, faz bem. Fiquem bem. Até mais.